Na real, o melhor petcast. Sabe por quê, gente? Finalmente é o vídeo que eu mais estava esperando em toda a minha vida. Trazer o Boris pro estúdio. Olha o meu bebezinho. Ele é a coisa mais linda que Deus criou. Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um Pod Lá Kids. Meu nome é Laís Martins e nós estamos aqui na School Frog, a maior School Frog do mundo. Fica aqui em Pinheiros. E aqui tem um estúdio onde eu estou gravando, que todo mundo que quiser gravar aqui comigo entre em contato com a minha produção. E quem quiser aproveitar esse estúdio maravilhoso, entre em contato com a School Frog. Na real, o melhor petcast. Sabe por quê, gente? Finalmente é o vídeo que eu mais estava esperando em toda a minha vida. Trazer o Boris pro estúdio. Olha o meu bebezinho. Ele é a coisa mais linda que Deus criou. E ele é não enganem que é só pelo, tá, gente? Ele é um suricato quando toma banho. E esse podcast serve para falar sobre benefícios emocionais. E hoje eu convidei minha irmã, que vive sempre comigo, em todas as horas. E a pessoa que fez o nosso primeiro vídeo no canal, Alice! Seja bem-vinda, Alice! Seja bem-vinda, Bruna! Oi, obrigada, Laís. Obrigada, Laís. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo e ver o quanto o seu programa cresceu desde o primeiro programa. Muito feliz. É, porque antes era uma casa que a gente gravava, né? Bruna, conta pra gente, minha irmãzinha querida, como foi a chegada do Boris em casa. Então, é uma longa história, porque ninguém de casa planejava ter um animal de estimação, nem cachorro, nem nenhum outro. Só que aí, algumas vezes que eu saía pra passear no shopping, em outros lugares, eu sempre falava de cachorro, de gato que eu encontrava, que passava por pet shop, que eu já passei também em algumas feiras de adoção. Até que teve um dia que eu passei, mandei uma foto, mandei um vídeo com ele no colo. E quando eu mandei, eu já falei, eu quero levar pra casa. E eu já tava esperando que iam falar que não, né? Como sempre, eu pensei, não, que não ia deixar, que não era pra levar. Então, eu até falei brincando que ia levar ele pra casa. Aí, eu recebi um áudio deles falando, pode trazer, então, você vai trazer hoje, então pode trazer. Só que nisso já era tarde da noite, já tinha fechado, porque eu mandei a foto mais tarde. Só que aí eu planejei, entrei em contato com eles e no dia em que foi lançado o podcast, que foi no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, foi quando eu planejei para ir lá buscar ele no Dia das Crianças, para trazer também como surpresa Dia das Crianças para você também. Aí foi quando eu fui lá buscar ele e levei ele para casa pela primeira vez. Eu fui junto buscar o cachorro. E, aliás, eu já tava planejando há muito tempo ter um cachorro. Eu sempre ficava assim, olhando os vídeos de cachorrinho na adoção. Mano, eu quero esse, depois eu quero esse, depois eu quero aquele. É porque um é mais fofo que o outro. Mas pra mim, esse é o cachorrinho do meu coração. Alice, quais são os benefícios emocionais de ter um cachorrinho dentro de casa? Primeiro, Laís, que eu também sou apaixonada por cachorros. Eu tenho 2 hoje, que estão um pouquinho velhinhas já, mas eu amo cachorros também, amo bichos. E desde pequena eu tive.
E hoje, como psicóloga, eu vejo quanto é importante a gente ter bichinhos. Lógico, tem gente que não gosta, tem famílias que não gostam e tá tudo bem. Mas para quem gosta, no que ajuda? Ajuda a criança, vou falar das crianças, mas também para os adultos. Ajuda a gente a ter responsabilidade. Porque os bichinhos, às vezes as pessoas veem o bichinho bonitinho lá na lojinha, até como a Bruna falou, bonitinho, quero levar para casa. Tem gente que leva e esquece que não é uma bonequinha, que não é um brinquedo. Precisa de cuidado, precisa dar uma boa comida, precisa às vezes levar no médico, no veterinário, precisa passear, precisa tomar banho. Então tudo isso envolve cuidado e responsabilidade, tanto para os donos, para as crianças, quanto para os adultos. A gente desenvolve amor, afeto, então isso faz com que a gente seja mais sociável, né? A gente vai desenvolver tudo isso com o bichinho, mas a gente também acaba sendo mais dócil com as pessoas. Ajuda a ter responsabilidade, como eu falei, ajuda com que as crianças entendam o ciclo da vida, porque o Boris é um menininho, né? Novinho ainda, ele tem 1 ano, certo? Uhum. Então a gente aprende, as crianças, né, e os adultos também aprendem o ciclo da vida, porque primeiro ele tá ali um bebezinho, que come às vezes até coisinha, uma ração bem mais para bebê, para filhote, e ele vai crescendo. Aí eu como as minhas, né? As minhas já são idosas. E aí eu tenho que cuidar, eu tenho que lidar com as coisas de cachorrinhas idosas. Então a gente vai aprendendo. Até, infelizmente, o dia que a gente perde. E a gente entende que é o ciclo da vida. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que aproveitar bastante a vida deles com a gente aqui. Brincar, rolar no chão, né? Fazer bastante, cuidar bastante, receber o amor que eles dão. É muito legal isso. Gente, eu sei que vocês estão vendo ele um pouquinho grandinho aqui, mas ele era assim. Ele tava muito triste lá, porque ele não tinha uma família que desse muito carinho pra ele. Era mais ou menos era um lugar, tipo um orfanato pra cachorrinho. Gente, olha como ele tava triste lá. E você sabe, Laís, que é uma coisa delicada. Como eu falei, às vezes a gente esquece, algumas pessoas esquecem que é um bichinho que tem vida assim como a gente. E que um pet não é brinquedo. E às vezes as pessoas deixam em lugares assim para venda, e eles ficam tristes porque eles estão ali com outros cachorrinhos. Lógico que eles não entendem o que a gente entende, né? Mas eles ficam ali às vezes, muita gente passando, às vezes eles se incomodam com os barulhos e ficam tristinhos porque não tem uma família, não tem, como o Boris. O Boris hoje é um cachorrinho feliz, né? Que ele pula, que ele brinca. E é muito interessante porque tem lugares sérios que vendem cachorros, mas outra coisa que é muito legal é porque muitos cachorros são abandonados ainda aqui em São Paulo. E eu conheço pessoas que fazem um trabalho tão legal, que resgatam esses cachorrinhos, às vezes filhotes, às vezes cachorrinhas que estão grávidas e vão dar à luz a vários cachorrinhos, ou cachorrinhos mais velhos, ou cachorros que passaram por violência. E então, Laís, e tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Marina Encerra, e ela tem um instituto que chama Instituto Ai, Jesus! Que chama Instituto Adote Dog. Ela recolhe os cachorros adultos, como eu falei, cachorros bebês. Ela recolhe esses cachorrinhos, manda para o hospital para ver se eles estão bem. Aí ela leva para um lugar maravilhoso que ela tem ali em Cotia. Ela deixa os cachorrinhos lá, tira fotos, faz vídeos e faz uma fichinha para quem queira adotar. Então vale muito a pena conhecer esse trabalho. De repente alguém fala, eu quero ter um cachorrinho, mas eu não quero ir lá e comprar, ou eu quero ajudar esse monte de cachorrinho que precisa de uma casa, que estão tristinhos. Nesse lugar da Marina, os cachorros são bem cuidados. Tem uns muito felizes, mas eles não têm uma família. Então vale muito a pena a gente ajudar esses pequenos aí terem uma família. Com muito amor, com muito brinquedo. É porque se a gente deixar eles lá, não vai ter benefícios emocionais nem para a família. Daí eles não vão entender, às vezes, nem o sentido da vida e o cachorro vai viver triste. Exatamente. Daí tem vários problemas. Gente, o Zulu da Pomerânia, ele vem de um jeito.
Daí, quando ele é recém-nascido, ele cresce mais um pouquinho. Ele cresce até desse tamanho. Daí, ele só cresce só mais uma vez. Daí, ele não cresce mais, porque os Lulus, eles são conhecidos como cachorrinhos anãos. Que eles ficam pequenininhos pelo resto da vida. E é muito fofo. Porque parece que você tá com ele filhote pra sempre. Só que daí você vê, eles têm 60 anos. Bruna, fala desse acontecimento, dessa foto que a gente tirou lá em casa. Então, aí, depois que eu fui buscar ele lá e que eu trouxe pra casa, você foi junto, todo mundo da família foi junto pra buscar ele. Assim que a gente chegou em casa, ele tava meio perdido, ele não sabia onde ele tava, o que ele fazia, o que era dele, o que não era. E mesmo trazendo a cama, os brinquedos e outras coisas dele pra ele usar, ele não entendia que era dele. Então, mesmo a gente colocando a cama, os brinquedos no lugar, ele não deitava na cama. Ele deitava no chão. E até quando eu colocava no quarto e colocava ele em cima da cama, depois ele saía da cama e ia dormir no chão, encostado ou na porta ou no armário. Demorou muito tempo até ele começar a dormir na cama. Até porque a gente pegou ele em outubro e já tava muito calor. Outubro, novembro, dezembro, tava muito calor. Então, só depois de alguns meses que ele passou a entender que era a cama dele e a dormir na cama dele, igual hoje ele dorme todo dia na cama dele. Mas, Bruna, sabe uma coisa também? Eu vi lá no pet shop que os cachorrinhos, eles não tinham mais ou menos uma cama quando eles ficavam lá o dia todo, sendo mostrado pro pessoal, tipo que nem zoológico, essas coisas, sabe? Eles não tinham cama, eles pegavam tipo sabe aqueles baldes que algumas pessoas põem cobertor pra pôr o cachorrinho? Que ele é um balde assim, ó. É tipo um balde, assim, grande, aberto. Aí eles colocavam as mantinhas e os cachorros dormiam um do ladinho do outro, um empilhado no outro, enquanto tava lá na vitrine. Pode e ser fica difícil pro cachorrinho, talvez, entender que ele tem um lugar só para ele. Porque, como você falou, eles dormiam todos, não era uma caminha. Imagino que eram bem cuidados até, né? Estavam em segurança, mas eles dormiam um do lado do outro. E aí o Boris sai desse lugar que ele achava que não era muito legal, ele vai para um lugar melhor, mas não tem aquela turminha toda dormindo do lado dele, né? Não tinha aquele cheirinho dos outros cachorros no paninho, mesmo que não fosse uma caminha tão fofa que ele dormia lá como a que vocês deram. Então, para ele compreender, às vezes para alguns bichinhos compreender que aquele é o lugar dele, demora um pouquinho. E o que é interessante, que eu acompanho o trabalho, como eu falei, dessa protetora, dessa moça que cuida de cachorros, tem cachorros que passaram por tantas coisas e foram jogados na rua, que ao contrário, até quando eles chegam em algum lugar, eles ficam lá aconchegantes, às vezes num sofá, em algum lugar gostoso, assim. Então, vai depender. E a gente tem que ter paciência com eles, né? Entender que eles têm as questõezinhas deles, né? E os medos também, o estranhamento. Então, provavelmente foi isso. Eles estranhou ali o lugar, mesmo que fosse um lugar melhor. É porque aonde ele tava, eles já ensinavam pra ele, tipo, essa caminha é de vender. Daí eles estavam acostumados a dormir no balde. E daí, o que aconteceu? Daí ele falou, cadê meu balde? Senão ficou lindo. Mas é sério, ele tava acostumado a dormir lá, é porque tinha várias caminhas lá. Daí ele já entendia, é pra vender, é pra estar exposto. Então, não vou dormir. Vou dormir no balde. Do cachorrinho, filhote, olha lá. Ele puxando o vestido da minha mãe, gente. Ele, depois que chegou, ele ficou uma semana, assim, se adaptando, quieto, como se ele nem existisse. Ele ficava só no cantinho dele, não fazia nada, ficava quieto o dia todo. Só que depois de uma semana que ele percebeu que era lá mesmo que ele ia ficar, aí ele começou a pegar as se coisas, mostrar, né? Mostrar pra que ele veio. Ele começou a morder as coisas, ele começou a entrar embaixo dos lugares, porque ele é bem pequenininho, então ele cabia ali dentro, onde ficam os sapatos, ele entrava ali dentro, entrava embaixo do sofá, entrava embaixo da cama, e mordia a parede, mordia os brinquedos. Então ele começou a fazer de tudo depois de uma semana que estava em casa. Daí teve um dia que eu não sei se vocês sabem, Bruna. Você lembra que eu tinha te contado uns dias atrás que ele tava mordendo até hoje o
pé do meu cadeirão, porque eu deixo, porque senão o cachorro, senão ele não tem as oportunidades de fazer as traquinagens dele, entendeu? E é nessa hora que algumas pessoas acabam devolvendo alguns bichinhos porque falam, mas eu quero um cachorro comportado. E é uma fase, assim como as crianças têm fase de bagunçar, né? Então ele vai aprontar. Ô, produção, peraí, volta uma foto atrás que você tava lá com o carregador. É o carregador que eu uso até hoje. Essa aqui mostra ele no chão com o carregador anterior. Sabe esse carregador anterior aí? é essa. Peraí, sabe esse carregador aí? Ah, lá. Ele comeu o carregador da minha mãe. Ah, esse foi ontem. Isso foi ontem. Foi Não, ontem. esse não foi ontem, não. Não, esse é velho. O que ele comeu ontem foi o meu. Foi. Mas esse aí eu consegui salvar, que eu vi que ele tava muito quieto. E quando eu fui pro quarto, ele tava com o meu carregador na boca. A minha sorte foi que ele não mordeu o fio. Ele mordeu só o plástico. Aí ficou a marca do dente no plástico. Aí dá pra usar até hoje. É o que eu uso até hoje. Daí o da minha mãe, agora que o dente dele tá mais forte, ele cresceu mais um tamanhico, porque ele era desse tamanho. Ele era mais ou menos desse tamanho. Ele era meio que assim, gente. Ele era aqui, não tinha... A cabeça dele ficava aqui e o corpo era aqui. Daí aqui era o rabo. E aí, quem vai explicar essa Daí... Essa é minha caneta. Eu acho É que ele ia minha assinar autorização de imagem, gente. Pelo amor de Deus, O que ele tava fazendo, né? Ô, Boris, eu não lembrava dessa coisa aí. Quando chegar em casa, a gente conversa. Na verdade, eu acho que o Boris, ele tava querendo começar a aprender a escrever, ele tava querendo começar a ir pra escola, alguma coisa assim. Mas eu tô ensinando as palavras pra ele, eu tô ensinando ele a se comunicar comigo já. Uau! Ó, essa caneta meu pai me deu de Dia das Crianças pra mim escrever algumas coisas em rosa que eu quisesse. Pessoal, sabe esse meu bichinho aqui? Ele foi bastante adestrado, porque quando ele chegou em casa ele não sabia de nada, depois ele começou a fazer as traquinagens dele. Adestrar um cachorrinho é quando você ensina ele o que pode, o que não pode, ou você ensina ele a fazer algumas manobras de vida. Daí tem a bandaninha ali, ó, que a gente ganhou, que a minha mãe pediu pra bordar. E tá com ele aqui, ó. Ele tá usando minha bandaninha de enfeite ali. Laís. E ensinar o cachorrinho assim que ele chega em casa, ainda mais quando ele é bem pequeno. Não só os pequenos, mas mesmo quando você já adota algum mais velho, é porque quanto mais novo, mais fácil. Porque antes de trazer ele, eu fiquei alguns dias pesquisando, estudando como que cuidava, como que tinha que cuidar, o que tinha que fazer, o que tinha que ensinar, o que podia, o que não podia, para quando eu pegar, fazer do jeito certo. Então, a primeira coisa que eu fiz depois foi comprar alguns utensílios para ajudar ele a ele aprender o que ele não podia fazer. Porque, como deu pra ver em alguns vídeos, algumas imagens, ele mordia tudo. Então, aí tem que passar, por exemplo, alguns sprays nas coisas para ele entender que aquele não é para ele mexer. Aí tem outro produto que é uma gotinha que você pinga onde ele pode. Uau, que legal. Aí ele tem que ir ensinando. Eu ensinei ele... Eu acho que demorou só uns 5 dias pra ensinar ele aonde ele tinha que fazer as necessidades. Foi um processo muito rápido por ele ser filhote. Ele tinha 2 meses e em 5 dias na casa, no nosso apartamento, do apartamento inteiro, ele aprendeu aonde tinha que fazer. E até hoje ele não erra, ele sempre faz no mesmo lugar. E mesmo que a gente muda de lugar, ele entende que é no tapete. Aí ele vai e faz no tapete. E a mesma coisa... Os lugares que ele sabe que ele não pode morder, que ele não pode mexer, que ele não pode rasgar. Que legal. Eles são muito inteligentes. Você falando, Bruna, eu lembro, as 2 cachorrinhas que eu tenho hoje, elas foram encontradas. Elas tinham sido jogadas num parque. Eram 4 cachorrinhas bebês, foram jogadas num parque. A gente achou, levou para casa com a intenção de doar. Não conseguimos doar as 4, conseguimos doar 2 só. Mas isso que você falou é bem interessante, porque as 4 eram pequenininhas, bem filhotinhas mesmo. E a gente colocou numa lavanderia e tinha o quintal.
E a gente ficava imaginando, Jesus, vai ser xixi para tudo quanto é lado, né? Mas a gente colocou o jornal, colocava jornalzinho, e aí uma ia, fazia, daqui a pouco todas faziam, e era bonitinho. Algumas ficaram com a gente nem um mês, essas outras duas. Mas as minhas hoje, elas fazem, desde pequenininhas, elas aprenderam a fazer tudo no lugarzinho certo. Uma delas a gente teve que trocar também o lugar, ela aprendeu a fazer. Então, assim, a gente não pode desistir deles, porque eles são muito inteligentes. E é nessa hora que, emocionalmente, pra gente é muito legal, porque a gente acaba investindo nosso tempo, as nossas emoções, nosso carinho, e a gente vê o quanto eles aprendem. Eu tenho uma que ela tá doentinha, agora ela já não faz mais, mas ela sabe abrir porta. Não. Maçanetas assim compridinhas, ela vai e abre, né? A outra, ela sabe dar pata. Então a gente precisa ensinar. Você falando isso deles serem inteligentes, aprender rápido, ele aprendeu muita coisa rápida, tanto as coisas básicas de poder e não poder, como até as próprias manias dele. Porque depois de um tempo que ele se acostuma com a família, ele começa a ficar curioso, ele começa a mexer nas coisas, ele começa a ter alguns objetos preferidos. Por exemplo, ele gosta muito de meia. Então, qualquer meia que você deixar no chão, ou que cair, ou que ele conseguir pegar do sofá, ele pega ela e sai correndo. Porque ele sabe que não é dele, ele sabe que é da gente. E a mesma coisa com as minhas coisas. Tem uma coisa que ele também gosta muito, que é piranha de cabelo, sabe? Quando eu sempre levo, quando eu saio na minha bolsa, piranha de cabelo, que eu deixo no bolso da frente. E sempre que eu chego em casa, eu coloco a mochila no chão do lado da cama. E é só eu virar o rosto assim, que ele abre o zíper da minha bolsa. Abre o zíper com a boca? Ele abre o zíper com a boca. Essa eu nunca vi. Ele pega a piranha e sai correndo. E eu só vou dar conta quando eu escuto o barulho dele mastigando ou quando eu vejo que a bolsa tá aberta. Porque aí eu já sei que ele pegou. Tanto que eu acho que eu já cheguei até a gravar um vídeo escondido dele com a minha bolsa fechada. Ele esperou 1 minuto, eu de costas. Ele chegou devagarzinho, abriu a bolsa, pegou a piranha e saiu correndo. Uau. Eu acredito em tudo isso, Bruno. Eu tinha uma das minhas cachorras, ela às vezes, a gente chegava com compras, ela pegava a caixinha de alguma coisa. Aí um dia a gente via que ela não queria levantar da caminha e ficava com uma cara estranha. Aí minha mãe jogava alguma coisa pra ela comer. Aí uma hora ela distraiu, ela tinha pego uma caixa de creme de leite e escondeu debaixo da cama dela. Mas não era pra comer, era dela. Ela achou que era dela. Então a gente precisa olhar pra eles com muito amor, com muito carinho e diversão. Tomar cuidado, porque às vezes eles são tão inocentes que eles podem pegar uma coisa perigosa pra brincar por diversão, né? Então precisa ter muito cuidado. Gente, eu queria contar uma coisa pra vocês. Eu fui viajar, sabe aquela minha série do Pé na Estrada, do canal, que eu fui viajar com o Boris? E antes disso, a minha irmã, ela já tinha pensado em tudo. Eu tinha esquecido de uma coisa. Eu esqueci de algo pra ele não morder o lugar novo onde ele vai ficar, lá no hotel onde a gente ficou. Daí, ele não mordeu nada. Daí, eu vi ele mordendo um pouquinho lá o tapete, arrancando os negócios lá. Daí, eu falei, Jesus amado. Daí, do nada, minha mãe aparece. Eu vi na bolsa, eu escrevi assim, negócio de adestramento pra não morder as coisas. Daí eu espirrei lá, dava pra entrar o gosto na garganta. Então você espirrou horrível. muito. É sério, uma espirrada já ficava assim. É que é perigoso a criança mexer, tem que espirrar certinho, porque esses sprays, eles ou têm um cheiro não agradável pra eles, ou tem um gosto desagradável. E no caso, esse aí que ela espirrou, era um novo que eu comprei. Porque o que eu usava não era pra não morder, era pra não fazer as necessidades fora do lugar. E esse aí, pra não morder, ele tinha um gosto ruim. Então, se você passava e ficava muito perto, o cheiro entrava e você sentia o gosto. Aí ela passou várias vezes no mesmo lugar. Daí não ataca mais ou menos, ataca até o cachorro, mas ataca o ser humano também. Os donos também, né? Os Agora a tutores gente também. vai ver o canal do meu filho. Agora o Boris tem um canal que foi feito recentemente. A gente tá postando os vídeos dele desde quando ele tava lá, que é aquele ali primeiro. Sou eu! Com um pequenininho do lado. Ei, volta aqui. Eles ficavam todos juntinhos ali.
Pessoal, acompanha o canal do Boris e o meu, que tá tudo muito legal. Vocês vão amar. O nome é O Fantástico Mundo de Boris. E o meu é o Pode Lá Kids, o podcast da Laís. Olha que fofinho. Quando ele chegou em casa, tava lambendo, tava cheirando a Bruna pra ver se era de confiança. Agora começou a lamber depois de cheirar. Fala, tem gosto de suor, de creme, tem gosto de tudo. Vocês são salgadinhos. Fala, a gente é salgadinho, bebê. Senta. Fica atrás de mim, se você conseguir, pra ele olhar pra você. Senta. Boris, aqui, olha aqui. Senta. Tá ótimo assim do jeito que tá. Fica. Boris, fica. Fica. Ah, saiu. Boris, você é muito lindo. Muito lindo. Olha ele lá de novo que eu vou fazer. Bruna, conta pra gente como foi esse adestramento desse vídeo aí. Desde que ele chegou, como eu tinha falado, além de ensinar as coisas que ele tinha que fazer em casa, eu também cheguei a ensinar algumas coisas como sentar, deitar, ficar, dar a patinha. E eu sempre dava algum petisco para ele aprender. Então aí, dependendo do movimento que fazia com a mão e o que falava, aí ele obedecia. Como aí é um lugar público, aberto, muita gente passando, é mais difícil dele prestar atenção. Aí ele fica olhando em volta e acaba não prestando atenção direito e demora um pouquinho. Mas no vídeo, dá pra ver que ele senta, aí eu peço pra ele ficar ali parado. Enquanto ele tá prestando atenção em mim, ele fica ali parado, quietinho, imóvel, sentado, até que a gente se mexe, o guarda-chuva se mexe. Quando eu vou parar o guarda-chuva, ele pensa que acabou, não é mais pra ele fazer, aí ele começa a andar. Então, teve toda essa parte que eu ensinei pra ele, até a Laís. Qualquer pessoa que for fazer com ele, pra ele sentar e oferecer algum petisco, ele faz o comando. Eu queria contar uma coisa muito da hora. Sabe essas roupinhas? A gente gosta muito delas pra tirar foto. São muito fofas e são todas do Boris. Você pensa, cabe nele, né? Daí quando você... é só pelo. Tipo, é porque o pelo dele é muito grosso. Daí quando você vai pôr uma roupa, dependente do tamanho dela, cabe nele. Olha ele com a minha touquinha. Aqui, gente. A touquinha que ele usou nessa foto com a minha boneca. As roupas dele são bem pequenas mesmo, porque boa parte dele é só pelo mesmo. Então até essas aqui que parecem ser bem pequenas, quando você coloca nele, cabe. Essa aqui até sobra um pouco porque ela estica mais. Eu acho que a única que deve estar mais apertada é aquela. E essa, que foi uma das primeiras que comprou. Mas as outras ainda servem. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, então, pra Bruna e pra Laís. O que mudou pra vocês, já que a gente tá falando de emoções, de afeto, o que mudou pra vocês com a chegada do Boris? Mudou que quando eu começava a chorar, eu ficava feliz do nada, porque ele me deixa muito feliz, ele brinca bastante comigo lá em casa, e eu gosto muito dele. Pra mim, ele vai ser o melhor amigo, meu melhor amigo por toda a vida. Ninguém pode substituir ele. E pra você, Bruna, o que mudou? Mudou que desde a primeira vez que eu vi ele, eu quis levar ele pra casa, eu quis ter ele comigo. E assim que chegou, ele foi uma grande companhia, porque eu sempre passei boa parte do tempo em casa. E eu sempre fui a que fiquei mais tempo em casa. Eu praticamente não fazia nada fora. Então, o tempo todo que eu tava em casa, ele tava comigo. Aí ele brincava, ele me fazia companhia, ele sentava perto do meu pé. Então, é uma companhia, ele deixa a gente mais feliz, ele traz mais alegria pra casa, porque aí a gente chega, aí ele faz festa, ele vem querer lamber, ele vem querer pular.
Aí ele vem querer cheirar. A Laís até deu o exemplo de quando ela chora, ela fica feliz do nada. Eu já cheguei a ver um dia que ela tava chorando, eu nem lembro qual era o motivo. Mas aí o Boris estava perto e ele foi pra cima dela e começou a lamber as lágrimas do rosto dela e ela começou a rir. Então, aí às vezes faz esquecer a situação triste, aí ele consegue também animar as pessoas da casa. É disso que eu tava falando, eles têm, se a gente se conecta e respeita, né? A gente sabe que eles são bichinhos, né? Eles não são humanos, mas eles têm esse poder de nos ajudar nas nossas emoções, a mostrar pra gente um amor tão grande, né? E que por isso que a gente precisa respeitar, né? Por isso que a gente precisa... me dói muito, às vezes, quando eu vejo pessoas maltratando bichinhos. Seja cachorro, seja gato, seja qualquer outro, porque eles são inocentes. Mas mesmo sendo inocentes, eles têm um amor tão grande, eles têm um poder tão grande de ajudar a nossa vida. A gente já viu histórias de cachorros que são cachorros que ajudam cegos, né? Pessoas com deficiência, que ajudam pessoas com deficiência visual. E olha que poder que esse bichinho tem na mão, nas patas, nas mãos não, nas patinhas, né? Então a gente precisa respeitar. E eu acho muito legal você fazer esse programa, Laís, principalmente para ensinar para as crianças e para os adultos, para os papais, a importância de eu quero ter um bichinho. Legal, é muito legal, vai me ajudar com muita coisa, mas a gente tem que ter responsabilidade. Eu achei muito bonito quando a Bruna falou que antes do Boris chegar em casa, ela já começou a pesquisar o que era para fazer, o que podia, o que não podia. Ela aprendeu a adestrar, né? Então, às vezes a gente precisa de um profissional, mas dá para fazer muita coisa. A gente precisa respeitar, cuidar de alimentação. Tem gente que fala, dá qualquer coisa para o cachorro comer. Não é assim, né? Então, todo esse respeito. E vocês estão de parabéns por cuidarem tão bem desse mocinho Boris. Alice, lembra daquela história que a minha irmã falou que eu tava chorando? Uhum. Foi naquele dia que a minha mãe me mostrou o vídeo de Natal que eu fiquei sabendo que minha avó tinha falecido recentemente. E eu fiquei muito triste. Foi uma situação difícil que até hoje eu não consigo digerir, então... E o Boris foi muito bom com você, comigo, né? Porque ele percebeu, ele tinha visto antes minha avó. Acho que tem até uma foto dele com a minha avó aí, que você puder passar a produção. Tem também. Uma das primeiras bandanas que ele ganhou, a gente já pediu pra bordar o logo do Pode Lá Kids e colocou na bandana que tá aqui atrás dele. E aí, quando a gente vem pro podcast, a gente coloca nele e ele usa. Inclusive, a Laís que sempre fica falando pra pôr essa bandana nele, porque ela adora essa bandana. Acho que por ela, ele usava todo dia essa bandana. É muito bom porque ele se sente feliz em estar acolhido com a gente. Muito obrigada, psicóloga Alice. Muito obrigada, minha irmãzinha Bruna do coração. E muito obrigada, meu pet, pela sua participação especial no meu podcast. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, seguir a gente nas redes sociais e deixar um like. E vamos dar um tchauzinho ali pra câmera, ali ó, gigante. Tchau! Dá tchau, Boris!